Fala galera, como vocês estão? Meu nome é Beatriz Aragão, eu sou professora de Ciências e Biologia. Sejam muito bem-vindos ao canal Biológica. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com você. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema bem amplo, né? Sobre um tema que é bem geral. Tem muita coisa para falar dentro desse tema, tem muitos tópicos que a gente pode puxar, que é ecologia. Mas mais especificamente eu vou tratar com vocês alguns conceitos básicos, alguns conceitos muito importantes que a gente precisa entender para poder prosseguir com o assunto posteriormente. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, antes de eu iniciar essa aula, eu já peço para que você aperte aí no botãozinho de gostei, compartilhe com os amigos, aquele amigo que você sabe que está vendo esse assunto na escola, que precisa revisar, que quer aprender um pouco mais, reforçar o conteúdo. Já envia para ele, vai ser muito bom, ele vai conseguir ali entender melhor o conteúdo e vai ser bom para mim que ele também vai conhecer o canal, certo? Então, ó, pessoal, se sintam à vontade para comentar, para interagir e para curtir essa aula junto comigo. Vamos nessa? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é ecologia. Quero que vocês saibam o que é ecologia, o que de fato a ecologia estuda. Então, para a gente entender isso, a gente tem que ir lá no significado da palavra, onde eco, ó, vou até pegar a canetinha aqui, ó, onde eco vem de oikos, que significa casa. E logia vem de logos, que significa estudo. Então, se a gente for ao pé da letra, a gente vai ter que ecologia é o estudo de quem? Da casa. Ecologia é o estudo da casa. A gente pode compreender que ecologia nada mais é do que o estudo dos seres vivos, das relações que eles têm entre si e com a casa, com o ambiente. Ecologia é o estudo dos seres vivos, das relações que eles têm entre si e com o ambiente. É a ciência que estuda os seres vivos, as relações que eles têm entre si e com o ambiente. Certo? Logo quando a gente se depara com a ecologia, existe uma palavrinha que a gente fala bastante. E essa palavrinha é ecossistema. Quando você vê falar de ecossistema, você já sabe, ó, esse assunto que a gente está tratando está dentro da ecologia. E o que é um ecossistema? Bom, a gente diz que um ecossistema é um conjunto de componentes bióticos e abióticos de um ambiente. Ecossistema é um conjunto de componentes bióticos e abióticos de um ambiente. Certo, tudo bem, eu entendi. Mas o que são esses componentes, né? Aí é que a gente entra nos conceitos básicos. E aí eu trouxe esses dois para vocês. Os componentes abióticos e os componentes bióticos. Vamos começar pelos abióticos e no sentido da palavra, né? Entender o que ele significa? Ó, esse A que fica aqui na frente vem de negação, significa não. E o bio significa vida. Então, se a gente for ao pé da letra, a gente vai entender que esses componentes abióticos estão relacionados àquilo que não tem vida dentro de um ecossistema. Eles são os fatores físicos e químicos de um ecossistema. Certo, mas só porque eles não têm vida, eles não são importantes?
Claro que são importantes. Os fatores abióticos são os fatores físicos e químicos de um ecossistema que são extremamente importantes para a manutenção da vida. São extremamente importantes para os seres vivos. Certo? Então, esses fatores, eles interagem entre si e com os fatores bióticos, garantindo o bom funcionamento dos ecossistemas do nosso planeta. Alguns exemplos de fatores ou componentes abióticos: substâncias inorgânicas, temperatura, luz, pH, o próprio oxigênio e outros gases, umidade, água. Todos esses são exemplos de componentes abióticos. Agora que a gente entendeu os componentes abióticos, não fica muito difícil a gente compreender os componentes bióticos. Porque a gente já sabe que bio significa vida e não tem o A na frente de negação. Então, os componentes bióticos são todos os seres vivos que atuam onde? Em um determinado ecossistema. E esses componentes podem ser divididos em dois grupos. Quem são esses grupos? Os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Quem são os seres autótrofos de um ecossistema? São aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, como por exemplo as plantas, os vegetais. Eles também são chamados de produtores. E os seres heterótrofos? Os seres heterótrofos são aqueles seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e por causa disso precisam ir em busca. Eles também são conhecidos como os consumidores e decompositores também. Então, gente, eu retorno aqui com aquela mesma imagem, onde tinha embaixo o que é um ecossistema. E a gente viu que é o conjunto de fatores bióticos e abióticos. A gente consegue observar nitidamente nessa imagem isso. A gente consegue ver os fatores bióticos? Sim. A gente consegue ver os seres vivos aí presentes, né? Espécies diferentes, de fato. Mas conseguimos ver que há seres vivos distribuídos aí, entre animais e também vegetais, que a gente consegue ver a olho nu, né? E a gente também consegue identificar os componentes dos fatores abióticos, como por exemplo a luz que vem do sol, a água que está presente aí nesse lago. Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho esses componentes básicos, esses conceitos básicos, né, da ecologia. Na próxima aula eu trago para vocês outros conceitos básicos extremamente importantes, que é o conceito de habitat e nicho ecológico. Então, gente, eu já peço novamente que vocês deixem o gostei, compartilhem com os amigos e que essa aula tenha sido muito proveitosa para todos. Até a próxima!